Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar os nossos estudos aí da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. É interessante que você tenha um conhecimento de direito constitucional para te ajudar a entender a Constituição do Estado. Mas caso você ainda não tenha estudado direito constitucional relacionado à Constituição Federal, não tem problema. Aqui a gente vai mastigar o assunto para que você compreenda os pontos principais aí que podem ser importantes na sua caminhada de estudos. Beleza? Então vamos lá. Então, o primeiro passo para que a gente comece os nossos estudos é entender um pouquinho sobre hierarquia básica das normas. Então, eu trouxe para você aqui uma pirâmide onde no alto dela, no topo, a gente tem a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem abrangência nacional, por isso que eu coloquei aqui, no caso, a República Federativa do Brasil. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou apresentar de forma visual o nosso país. Então, nós temos aqui, nesse círculo preto aqui, todo o nosso país. Esse círculo preto a gente vai chamar de República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do nosso país, tá bom? República Federativa do Brasil. Então, a Constituição Federal, ela é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Dentro da República Federativa do Brasil, eu tenho entes federados, tá bom? Então, eu tenho entes federados, 4 entes federados: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Perfeito? Então, nós temos esses entes federados. Então, eu tenho aqui a Constituição Federal, que vai falar sobre as regras da República Federativa do Brasil e também vai falar sobre a parte interna. Então, quando eu falo aqui do todo, essa borda, ou seja, a parte externa, que vai ter contato com a parte externa, eu falo de República Federativa do Brasil. Quando eu falo aqui dentro, ou seja, internamente, eu falo de entes federados, tá bom? Então eu tenho a República Federativa do Brasil lá no topo, depois eu tenho os estados. Então, República Federativa do Brasil, Constituição Federal. Quando eu falo dos estados, eu tenho a Constituição Estadual. E aí nós temos aqui visualmente, para você identificar os 26 estados mais o Distrito Federal. Então aí, aproveitando, falando mais o Distrito Federal, eu trouxe aqui um asterisco. Por quê? Porque o Distrito Federal não tem Constituição Estadual, mas o Distrito Federal está nesse nível de hierarquia. Então nós temos 3 níveis, Temos lá a Constituição Federal, a Constituição Estadual e depois, por último, a Lei Orgânica. O Distrito Federal vai estar localizado aqui do ponto de vista de nomenclatura, porque no Distrito Federal tem uma lei orgânica, mas do ponto de vista da hierarquia, o Distrito Federal vai estar localizado no mesmo nível da Constituição Estadual, tá bom? Então, nós temos aqui 26 estados mais o Distrito Federal, nesse nível hierárquico da hierarquia básica das normas, onde eu tenho a Constituição Federal, depois a Constituição Estadual. Ou seja, a Constituição Estadual deve obediência ao que está descrito no texto da Constituição Federal. A mesma coisa, a Lei Orgânica do Distrito Federal. Ela está posicionada aqui e ela também deve obediência à Constituição Federal. Já quando eu falo de municípios, que a gente tem aqui, tudo picadinho aqui, os municípios, eu falo de lei orgânica e ela está subordinada à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Então, conseguiram identificar? Quando eu falo de município, o município tem que obedecer à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Já a lei orgânica do Distrito Federal, ela obedece apenas à Constituição Federal, tá bom? Então, cuidado, quando eu falo de Constituição Estadual, eu falo dos 26 estados. Quando eu falo de lei orgânica, eu falo do Distrito Federal e dos municípios, perfeito? Então, essa é a hierarquia básica das normas. Eu tenho aqui, então, os entes federados: União, Estados, Distrito Federal e municípios, perfeito? O nosso foco de trabalho hoje é a Constituição Estadual, no caso, o ente federado Estado, tá bom? Conhecido como Estado-membro. Trouxe aqui para vocês um trecho da Constituição Federal, especificamente o artigo 18, que vai falar da organização do Estado. Então eu tenho aqui, esse organização do Estado falando como o todo aqui, como essa borda, como essa linha preta aqui, tá bom? Então é essa organização do Estado. Aí ele fala assim, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, como eu disse para vocês, República Federativa do Brasil, compreende quem? União. União está aqui, internamente. Os estados estão aqui. O Distrito Federal
está aqui. E por último, os municípios. Perfeito? Então compreende esses entes federados. Qual que é a característica deles? Eles são autônomos. Então, quando eu falo aqui da República Federativa do Brasil, eu falo de soberania. Quando eu falo aqui internamente dos entes federados, vou puxar aqui do vermelho aqui, ó. Eu falo de autonomia. Perfeito? Então, essa é a diferença básica aí que você tem que ficar atento, que tem grande chance de ser cobrado. Então, ó, os entes federados são todos autônomos, nos termos de quem? Desta Constituição. Qual Constituição? A Constituição Federal. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês, ó. Então, os entes federados, no caso aqui vou destacar os estados, eles devem obediência a quem? À Constituição Federal, tá bom? No caso, como eu falei, nosso foco de trabalho aqui são os estados. Então, os estados são autônomos e eles devem obediência à Constituição Federal. Então, eu tenho a União, eu tenho os estados-membros do Distrito Federal e tenho os municípios. Então, ó, novamente, o Distrito Federal ele está no mesmo nível hierárquico dos estados-membros, só que o nome que ele recebe é de lei orgânica. Perfeito? Uma informação importante, o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios, perfeito? Então, como ele não pode ser dividido em municípios, ele também pega todas as competências dos municípios. Então, esta lei orgânica aqui do Distrito Federal, ela está posicionada nesse nível hierárquico e ela vai falar as regras como se fosse um estado e também as regras como se fosse um município, tá bom? Ok, então só para finalizar, ó, artigo 18 da Constituição Federal, da organização do Estado. Este estado aqui não é o estado membro que está sendo citado aqui. Aí você tem que ficar atento como é exposto o texto. Então, às vezes, ele vai falar estado se referindo ao todo, República Federativa do Brasil. Às vezes, ele vai falar estado no sentido de estado membro, internamente. Aí você tem que ficar atento a como é mencionado. Se ele falou que é autônomo, então ele está falando do estado membro. Se ele está falando que é um estado soberano, ele está falando da República Federativa do Brasil. Ok? Então, todos autônomos nos termos desta Constituição. Avançando um pouquinho aqui, só para um aprendizado visual. Então, o que é auto? Auto é próprio. Perfeito? Então, auto é próprio. E nomia aqui está se relacionando a normas. Então, significa o seguinte, que os entes federados podem produzir normas próprias. Só que eles não podem produzir qualquer norma própria. Ele produz norma própria obedecendo à Constituição Federal. Por isso que você tem que ter sempre em mente que a Constituição Federal vai estar no topo. E aí a gente já pula para o artigo 25, que vai falar dos Estados Federados. O artigo 25 vai falar dos Estados Federados. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios nesta Constituição. Então ele está falando que o Estado adotará o quê? Uma Constituição, que é o foco da nossa aula, a Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, ó, o Estado tem uma Constituição. Então, o Estado organiza-se e rege-se pelas constituições e leis que adotarem. Vou voltar no artigo 18. Olha o que ele fala aqui, ó, a organização político-administrativa. O que significa isso? Significa que, em razão dessa autonomia, ele pode se organizar política e administrativamente. E como que ele vai se organizar? Através de constituições e leis que adotarem, tá bom? Sempre respeitando as regras dispostas no texto da Constituição Federal. Por isso que, novamente, eu coloquei aqui a pirâmide, sendo que a Constituição Federal está no topo. E qual é a competência do Estado? É conhecida como uma competência residual. O que significa uma competência residual? Olha o que ele fala aqui no parágrafo 1º. São reservadas aos Estados, no caso, os Estados-membros, as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, o que não for proibido pela Constituição é de competência do Estado. Então, a Constituição Federal vai falar o que é de competência da União, o que é de competência do município, e aí ele vai lá e fala assim, ó, eu já deixei bem explícito o que é do município, o que é da União. O que não se enquadrar nem como exclusivo da União, nem como exclusivo do município, vai ser da sua competência, tá bom? Por isso que ele fala, ó,
são reservadas aos estados as competências que não sejam vedadas por esta Constituição. Ou seja, aquilo que não for exclusivo do município e aquilo que não for exclusivo da União pode ser concorrente com o estado ou pode ser apenas do estado, tá bom? Beleza? Então, ficou bem claro essa situação. Então, vamos testar o nosso conhecimento aqui inicial. Questão aqui da família fita. Com base na hierarquia das normas, julgue o item seguinte. A Constituição Federal assume a posição de lei suprema dentro do ordenamento jurídico brasileiro e nenhum outro ato normativo nacional pode contrariá-la, inclusive a lei orgânica estadual e a Constituição municipal. Certo ou errado? Então vamos lá, por partes. Ele está falando para julgar o item seguinte. Então vamos aqui, ó. A Constituição Federal assume a posição de lei suprema dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, ou seja, ela está lá no topo. Então, ninguém pode ser superior à Constituição Federal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E ele deixa bem claro, ó, e nenhum outro ato normativo nacional pode contrariá-la. Perfeito, como a gente visualizou aqui, a Constituição Federal está no topo. Perfeito. Inclusive, a lei orgânica estadual e a Constituição Municipal. Pergunto, em algum momento eu falei que município tinha Constituição? Não falei, eu falei que município tinha lei orgânica, tá bom? Então, município tem lei orgânica e estado tem Constituição. Então, eu tenho Constituição Federal, Constituição Estadual e lei orgânica. Vou voltar aqui novamente para que você não esqueça isso. Então, República Federativa do Brasil, Constituição Federal. Estados membros, Constituição Estadual. Municípios e Distrito Federal, lei orgânica, tá bom? Então, portanto, aqui a questão está errada, beleza? Então, a gente apresentou essa parte inicial em relação à hierarquia das normas, porque é importante, principalmente para quem está chegando agora no mundo dos estudos, para entender a posição da Constituição Estadual dentro do mundo jurídico, beleza? Avançando mais um pouco, vamos falar um pouquinho aí sobre o surgimento da Constituição Estadual de todos os Estados membros. Olha o que diz aqui no artigo 11 da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela é de 1988. Só que antes de surgir a Constituição Federal de 88, tinha uma Constituição anterior. Então, antes eram umas regras, aí surgiu a Constituição de 88 e foram incluídas novas regras, através do poder originário. Então, a República Federativa do Brasil aqui, ela tem soberania. O que significa isso? Que ela pode instituir uma nova Constituição. E ela instituiu uma nova Constituição, a Constituição de 88, através do seu poder originário, tá bom? E ela falou o seguinte, no final da Constituição, eu vou colocar um ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, tem um período de transição da Constituição anterior para a Constituição atual. E o que vai acontecer durante esse período de transição? Aí ele colocou vários artigos explicando o que vai acontecer. E aqui tem o artigo 11, falando o seguinte, ó, cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Então, o que a gente tem que ter em mente? Primeira coisa aqui, ó, a gente falou sobre autonomia. Então, a autonomia, a gente viu lá que é capacidade de auto-organização política e administrativamente, tá bom? E aí, quando eu falo aqui de autonomia, a gente tem que lembrar que como que eu organizo político e administrativamente um ente federado? Eu preciso que eles tenham poderes, poder legislativo, poder executivo. Então, puxando um pouquinho aqui para o lado do poder legislativo, eu tenho a Assembleia Legislativa. Certo? Então, eu tenho a Assembleia Legislativa. Essa Assembleia Legislativa, ela é composta aí por representantes do povo, tá certo? Ela é composta por representantes do povo. Esta Assembleia Legislativa aqui, ela vai ter poder constituinte. Por que constituinte? Porque ela vai constituir a Constituição Estadual. Então, ó, a Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado respectivo. No nosso caso, Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Um ponto importante antes de avançar. Quem que está estabelecendo essa regra aqui? Quem está estabelecendo essa regra é a Constituição Federal, através do seu poder constituinte originário. Então, ó,
A Constituição Federal, em decorrência da soberania da República Federativa do Brasil, pode, né, surgir através do seu poder originário. Já aqui, nós temos um poder derivado. Então, deriva de quem? Da Constituição Federal. Então, essa possibilidade de elaborar uma Constituição estadual deriva da Constituição Federal. Por isso é conhecido como poder derivado. Quando eu falo da Constituição, surgimento de uma Constituição nova, é poder originário. Quando eu estou falando de uma Constituição estadual, é um poder derivado, tá bom? Olha o que ele fala aqui, ele estabeleceu um prazo, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios dessa. Então eu tenho 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal de 88. E de quando é a Constituição Federal de 88? Eu tenho a Constituição Federal de 88 aqui, de 5 de outubro de 1988. Tá bom? Então essa é a data da Constituição Federal. Então eu tenho prazo de 1 ano para a promulgação desta Constituição Estadual. Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva. Lembra no começo da nossa aula que eu coloquei o triângulo? Tinha a Constituição Federal, depois a Constituição Estadual, depois a lei orgânica. O que eu falei para vocês em relação à lei orgânica? Ela tem que obedecer à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Então, para o surgimento da lei orgânica, eu preciso saber quais regras são estabelecidas na Constituição Federal e quais regras são estabelecidas na Constituição Estadual, tá bom? Então, promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva, em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto onde? Constituição Federal e Constituição Estadual. O nosso triângulo lá, que eu mostrei várias vezes para vocês, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês a nossa Constituição Estadual vigente, que é a 2ª Constituição Estadual, tá bom? Ela foi promulgada quando? Em 5 de outubro de 1989. 1 ano, como colocado aqui, no prazo de 1 ano. Então, a Constituição Federal é de 5 de outubro de 88 e a Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989, tá bom? Então a diferença de 1 ano aí. Essa é a capa, né, que está lá exposta na Assembleia Legislativa da Constituição Estadual vigente, que é a 2ª Constituição Estadual, beleza? Avançando mais um pouco, agora a gente vai falar aqui sobre o preâmbulo da Constituição. Então, quem fez a Constituição Estadual? A Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa, ela existe em decorrência da autonomia, norma própria. Ela foi lá e fez a sua Constituição Estadual. Então, ele fala assim, nós. Quem que é nós? Representantes do povo sul-matogrossense. Então, a Assembleia Legislativa, representando o povo sul-matogrossense, reunidos em Assembleia Estadual Constituinte. Então, eu tenho a Assembleia Nacional Constituinte, que vai realizar a Constituição Federal, que é o poder originário, e eu tenho a Assembleia Estadual Constituinte, que é o poder derivado, que deriva da Constituição Federal, tá bom? A gente visualizou que a Constituição Federal deu poder à Assembleia Legislativa para fazer a Constituição Estadual. Então, reunidos em Assembleia Estadual Constituinte, para garantir a dignidade do ser humano e o pleno exercício de seus direitos, para reafirmar os valores da liberdade, igualdade e da fraternidade. Para quem já estuda um pouquinho de direito constitucional, é direitos de 1ª geração, direitos de 2ª geração, direitos de 3ª geração lá, dos direitos fundamentais, tá bom? Para consolidar o sistema representativo, republicano e democrático. Isso aqui é o resumo de forma de governo, regime de governo, sistema de governo, tá bom? Para ratificar os direitos do Estado no concerto da Federação. No concerto da Federação é a forma de Estado. Então, forma de Estado, Federação. O que significa forma de Estado, Federação? É um local onde eu tenho entes autônomos. Então, eu tenho aqui os entes autônomos. Eles são
entes conhecidos também como entes federados, tá bom? Para assegurar a autonomia municipal e o acesso de todos à justiça, à educação, à saúde e à cultura. E para promover um desenvolvimento econômico subordinado aos interesses humanos, visando a justiça social para o estabelecimento definitivo da democracia. Invocando a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, um ponto importante aqui desse texto é que a Assembleia Legislativa está exercendo o seu poder derivado, tá bom? E ela está promulgando uma Constituição. Então, vou deixar bem explícito aqui para vocês que existe diferença entre uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada. Então, tem diferença aqui entre Constituição promulgada e Constituição outorgada. Uma palavrinha dessa pode te derrubar. Se você reparar aqui, toda hora ele fala da promulgação, tá certo? Então, o que significa isso? Significa que a Constituição veio de baixo para cima. Então, nós, representantes do povo sul-matogrossense, então, a Assembleia Legislativa está representando os interesses da sociedade local, do povo sul-matogrossense. Quando eu tenho uma Constituição outorgada, a regra vem de cima para baixo. Eu não escuto a sociedade, eu estabeleço a regra de cima para baixo. Então, ou seja, na Constituição promulgada, eu tenho aqui que a regra nasce de baixo para cima. Por isso que ninguém é suficiente para escapar do poder da lei. Por quê? Porque a lei é para todos. Então, nós estamos numa Constituição promulgada. Agora, quando é outorgada, a regra vem de cima para baixo. Então, ele vai estabelecer algumas lacunas aí conforme o interesse de quem fez ou outorga da Constituição, tá bom? Então, essa é uma diferença muito importante aqui entre a palavra promulgada e outorgada. Então, nesse primeiro momento aqui, interessa para a gente aí, nós, representantes do povo sul-matogrossense, reunidos em Assembleia Estadual Constituinte, consolidar o sistema representativo, republicano e democrático. Promulgamos a seguinte Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. E esse trecho aqui, Estado no concerto da Federação. Esses são os pontos importantes para o assunto que a gente está iniciando agora. Tudo que está aqui é importante, com certeza, mas para o contexto da aula, nesse exato momento, é bom destacar, são esses trechos aqui. Nós, representantes do povo sul-matogrossense, reunidos em Assembleia Estadual Constituinte, poder derivado. Aí depois, consolida o sistema representativo, republicano e democrático. Fala sobre o Estado no concerto da Federação e fala sobre a promulgação da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, tá bom? Então destaque esses trechos aí para que você ganhe cada vez mais familiaridade com essas palavras. Lembrando que esses pontos também são citados no texto da Constituição Federal. O preâmbulo, como ele está colocando aqui, é uma parte introdutória. Então ele está apresentando para você a Constituição Estadual, tá bom? A Constituição Federal também tem preâmbulo. Como eu disse, ela está apresentando para vocês. A gente não entrou ainda no artigo do texto da Constituição Estadual. Ela é apenas uma apresentação. Então é muito importante que você saiba que o preâmbulo não tem força jurídica. Não tem força jurídica, porque ela não está em artigos, tá bom? Só que ela tem um forte peso na interpretação da essência da Constituição. Isso é um ponto importante. Ela é considerada na hora da análise do texto da Constituição, só que ela não tem uma força jurídica formal. Por quê? Porque ela não está nos artigos enumerados. Por quê? Porque ele está explicando, é como se fosse uma introdução. Aí ele fala, promulgamos a seguinte Constituição. Agora a Constituição começa, tá bom? Então vamos lá responder algumas questões aqui para a gente verificar o nosso conhecimento. Uma questão aí que caiu no TCU, a respeito da estrutura da Constituição Federal de 88.
e das constituições estaduais, julgue o item seguinte. Então, contextualizando um pouquinho, você viu que ele falou Constituição Federal de 88, então você já tem que saber que a Constituição de 88 foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, tá bom? E das constituições estaduais. Por que ele está juntando todas as constituições estaduais? Porque a gente viu lá no artigo 11 do ADCT que esta Constituição Federal atribuiu à Assembleia Legislativa o poder de constituir uma Constituição estadual, através da Assembleia Estadual Constituinte, que é o poder derivado, tá bom? Então, ó, o preâmbulo da Constituição Federal é uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. E é uma norma de reprodução obrigatória? Não é. Por quê? Porque o preâmbulo é uma apresentação. Se a Constituição não quiser incluir essa apresentação, não tem problema. Por quê? Porque o preâmbulo não tem força jurídica. Ele apenas tem um peso no momento da interpretação dos dispositivos constitucionais. Então, o preâmbulo da Constituição é uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais? Não é. Então, portanto, questão errada. Avançando mais um pouco, olha o que diz a próxima questão. Ó. Com base na Constituição estadual, julgue o item seguinte. A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul é considerada pela doutrina como exemplo de Constituição outorgada? A gente visualizou aqui a diferença entre Constituição promulgada e Constituição outorgada. Outorgada, a regra vem de cima para baixo, e na promulgada as regras surgem de baixo para cima. Ou seja, primeiro se escolhe os representantes do povo. Quem escolhe? O povo. Então o povo escolhe os representantes que participarão da Assembleia Constituinte. Esses representantes do povo, né, recebem as informações da sociedade, que depois consolidam isso no documento formal chamado Constituição, tá bom? Então, portanto, aqui ela não é outorgada, ela é promulgada. Então, questão errada. Próxima questão. Com base na Constituição Estadual, julgue o item seguinte. A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul não é dotada de preâmbulo, visto que apenas a Constituição Federal, por ser fruto de um poder constituinte originário, pode conter um dispositivo para a abertura da ordem constitucional. Então, eu li para vocês um preâmbulo. Esse preâmbulo que eu li é da Constituição Estadual ou da Constituição Federal? Da Constituição Estadual. Então, ele está falando aqui, ó, que a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul não é dotada de preâmbulo. É dotada sim, tá bom? Visto que apenas a Constituição Federal, por ser fruto de um poder constituinte originário, pode conter um dispositivo para a abertura da ordem constitucional. Não apenas a Constituição Federal, toda e qualquer Constituição estadual pode conter o preâmbulo. Só não é obrigatório, né, que conste o preâmbulo na Constituição estadual. Se quiser deixar sem o preâmbulo, não tem problema. Por quê? Porque preâmbulo não é um trecho de reprodução obrigatória. Quando nós temos o princípio da simetria, aí o trecho é de reprodução obrigatória, tá bom? Quando não é necessário, é que não tem o princípio da simetria de forma obrigatória. Beleza, e olha o que ele falou aqui, ó, poder constituinte originário. Quem ele está falando que tem poder constituinte originário? A Constituição Estadual ou a Constituição Federal? Nesse caso aqui, ele está falando da Constituição Federal. A Constituição Federal tem poder constituinte originário? Tem poder constituinte originário. E a Constituição Estadual? É o poder constituinte derivado. Então eu tenho o originário e o derivado. E o derivado é dividido aí em 4 tipos, pelo menos, né? Então eu tenho, vou até colocar no quadro aqui para facilitar para vocês. Então, para facilitar para vocês aqui a visão, nós temos aí o poder constituinte. Esse poder constituinte pode ser originário e pode ser derivado. E esse derivado ele pode ser dividido em decorrente, revisor, reformador e difuso. Então nós temos aí vários tipos de poder constituinte derivado. Então o decorrente é o que a gente vai falar aqui no caso da Constituição Estadual, tá bom? Então, ó, no caso da Constituição Estadual, ele pode fazer a Constituição Estadual
em razão do poder constituinte derivado decorrente. Quando eu vou fazer uma alteração na Constituição Federal, aí eu tenho o poder constituinte derivado reformador. Então, aqui no caso, eu altero o próprio texto da Constituição Federal. Até colocar aqui para vocês, ó. Constituição Federal. Aqui, Constituição Estadual. O que é o poder constituinte derivado revisor? É que no próprio texto da Constituição Federal, ela mencionou que em algumas datas específicas ela iria fazer uma revisão do texto que foi apresentado em 88. Então, poder constituinte derivado revisor é quando a própria Constituição fala que depois de determinado período de tempo a Constituição será revista. E por último eu tenho o poder constituinte derivado difuso, conhecido como mutação constitucional. O que é um poder constituinte derivado? Poder constituinte derivado é que ele vai alterar o texto de alguma forma. Aqui ele reviu o texto anterior e fez as alterações que ele entendeu que era adequada, depois de determinado período de tempo. O reformador, considerando os anseios da sociedade, ele vai lá, inclui, retira ou, de repente, altera algumas partes da Constituição. Lembrando que o reformador ele não pode fazer qualquer tipo de alteração. Dentro do artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º da Constituição Federal, nós temos alguns dispositivos lá que falam das cláusulas pétreas, que são aqueles que não podem ser diminuídos, tá bom? E por último eu tenho esse difuso aqui, que ele não vai alterar o texto da Constituição, mas vai alterar o entendimento. Lembra que eu comentei com vocês a respeito do preâmbulo? O preâmbulo, ele não tem uma validade jurídica formal, só que ele contribui no momento da interpretação dos dispositivos constitucionais. Então, não sei se você já ouviu falar de imunidade parlamentar. Então, um exemplo bem simples de duas figuras bem conhecidas dentro do mundo político e da sociedade de modo geral, vai fazer com que você visualize um exemplo de poder constituinte derivado difuso, que é aquele onde a interpretação muda, mas o texto não muda. Exemplo, Romário. Já ouviram falar do Romário, jogador? Ele também é parlamentar. No caso, senador da República, tá bom? Senador da República. No início da sua carreira como parlamentar, logo após que encerrou a carreira de jogador, ele ainda era muito polêmico, então ele afrontava as pessoas, né? Batia de frente com as pessoas e se baseava na imunidade parlamentar, falando que não poderia ser processado em decorrência da imunidade parlamentar. E esse entendimento, né, vigorou por muito tempo. Depois de um período de tempo, surgiu também, com mais força, né, porque também ele já era político há muitos anos, o Bolsonaro. Então ele começou a surgir com mais força também, batendo de frente com muita gente. E considerando, né, as ações que ele tomou, foi mudando a posição de entendimento em relação à imunidade parlamentar. Antes se entendia que a imunidade parlamentar era absoluta, não podia, né, responder de nenhuma forma. Só que o entendimento mudou. O texto da Constituição permaneceu igualzinho, só que a interpretação, em decorrência do poder constituinte derivado difuso, né, fez uma alteração aí no entendimento que se tinha daquele que estava disposto no texto da Constituição. Tá bom? Então aqui fiz um complemento aí de explicação. E aqui voltando, ó, a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul não é dotada de preâmbulo. Mentira, é dotada, né? Visto que apenas a Constituição Federal, por ser fruto de um poder constituinte originário, pode conter um dispositivo para abertura da ordem constitucional. Aqui está certo, poder constituinte originário. Então, aquele trecho inicial está errado, então, portanto, questão errada. Próxima questão. O preâmbulo da Constituição Federal, de acordo com a teoria do poder constituinte, deve ser corretamente enquadrado como forma de expressão legítima do poder constituinte. Então aqui nós temos algumas opções relacionadas à teoria do poder constituinte. Poder constituinte originário. Aqui, ó. Poder constituinte originário. O que a gente tem que lembrar aqui? É em decorrência da soberania. Então, através do poder constituinte originário, ele pode criar uma nova Constituição, sem necessariamente ter que obedecer às regras da Constituição anterior. Já quando eu tenho o poder constituinte derivado, eu tenho que obedecer às regras da Constituição que permitiu o poder constituinte derivado, tá bom? Então eu tenho aqui
Poder constituinte originário, essa situação aqui, soberania. Ente federado tem soberania? Ente federado não tem soberania. Ente federado tem o quê? Autonomia. Então, portanto, a letra A está errada. Poder constituinte derivado difuso. Derivado difuso. Quando tem o derivado difuso, significa que o texto não foi alterado, só a interpretação foi alterada, conhecida como mutação constitucional. Derivado decorrente. Então, derivado decorrente, ó, aqui, ó, Constituição Estadual, tá bom? Então, derivado decorrente está relacionado à Constituição Estadual. Como ele está falando da Constituição Estadual, então, portanto, letra C, até o momento, a alternativa mais adequada. Aqui ele falou do preâmbulo, mas ele poderia falar de qualquer trecho da Constituição Estadual. Sempre vai ser poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado reformador. Reformador está relacionado à Constituição Federal, então não se enquadra aqui, ok? E, por último, poder constituinte derivado revisor. Aqui, né? Então a própria Constituição Federal fala que de tempo em tempo, em determinadas datas, será realizada a revisão do texto da Constituição, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta, letra C de casa. Ok? Então, essa foi a parte introdutória relacionada ao preâmbulo da Constituição. Foi importante essa aula inicial para que a gente entendesse a respeito da hierarquia das normas e também a respeito aí de palavras importantes que serão utilizadas durante os nossos estudos. Aqui eu trouxe para vocês a estrutura da nossa Constituição Estadual. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 títulos. Por que eu fiz questão de contar? É porque na Constituição Federal nós temos 9 títulos. Então é importante que você saiba que na Constituição Estadual eu tenho 8 títulos, na Constituição Federal 9 títulos. Por quê? Porque no dia da prova o examinador pode querer brincar com você, com esse joguinho de números, né? Isso não testa efetivamente o seu conhecimento, só que o examinador tem essa possibilidade e você não quer escorregar, né, nesse tipo de pergunta. Então nós temos aqui 8 tipos e na Constituição Federal nós temos 9 títulos. Título 1, dos princípios fundamentais. Você vai encontrar esse mesmo título lá na Constituição Federal, princípios fundamentais. Depois, título 2, do Estado. Aqui esse do Estado, ele está falando do Estado de Mato Grosso do Sul, Estado membro, tá bom? Título 3, da Administração Pública. Título 4, da Organização dos Poderes. A gente vai depois, né, entrar em detalhes aí sobre a organização dos poderes, mas ele tem aqui um ponto principal aí da autonomia dos entes federados, é essa possibilidade de auto-organização político-administrativa. Então, organização dos poderes, da tributação e do orçamento, porque necessariamente eu preciso de recursos. Então, da tributação, entrada de dinheiro, do orçamento, gestão deste dinheiro. Da ordem social e econômica, das disposições gerais e das disposições transitórias. Perfeito? Então, essa é a estrutura da nossa Constituição Estadual. Certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula inicial. Nos nossos próximos encontros, a gente vai aprofundar um pouco mais aí sobre pontos importantes dos dispositivos da Constituição Estadual e realizar alguns exercícios. A gente se vê na próxima aula. Até mais, tudo de bom? E para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, não se esqueça de acessar o nosso site, conhecer a nossa turma e juntar-se à família que mais aprova na região. Te espero por aqui. Valeu!